2 do nosso vídeo, da nossa grande jornada, que é te mostrar estratégias para que você engaje a equipe do seu laboratório. Se você não assistiu a parte 1 do vídeo Como Engajar a Equipe do Seu Laboratório, então para esse vídeo aqui e vai para a parte 1. Porque se você vir esse vídeo agora, desse jeito, você não vai entender nada. Então, na parte 1 eu explico o que é engajamento, quais são os níveis de engajamento, como fazer uma pesquisa de clima organizacional, eu explico sobre o teste DISC, como ouvir os seus funcionários. Então, eu explico tudo isso na parte 1. Dá uma paradinha nesse vídeo, a Agatha vai colocar em algum lugar aqui uma tagzinha que você clica e depois você vem e assiste a parte 2, ok? E se você já tiver assistido a parte 1, então seja muito bem-vindo à segunda parte sobre o tema engajamento de equipe dentro do laboratório clínico. Hoje nós vamos tratar de outros assuntos e eu vou te mostrar outras estratégias para você conseguir engajar a equipe do seu laboratório e transformar o seu time em um time de alta performance. Porque o engajamento, ele faz isso. Ele aumenta a produtividade da equipe, ele melhora o clima organizacional, ele gera sucesso para a sua empresa, ele gera sucesso e prosperidade para o seu laboratório. Então vamos lá, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Cardoso Freire Consultoria. O meu nome é Estela, eu sou advogada especializada no segmento laboratorial e nós somos o Cardoso Freire Consultoria, o primeiro e o único escritório do Brasil especializado em criar soluções jurídicas exclusivamente para laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte. Os nossos vídeos são quinzenais, não, estou confundindo com a live, Agatha, olha para você ver. Os nossos vídeos são semanais, toda semana tem vídeo aí. E hoje nós vamos falar sobre engajamento de equipe, sobre como engajar a equipe do seu laboratório e transformar essas pessoas que você tem aí em um time de alta performance e alta produtividade. Como eu disse antes da vinheta, a gente tem a parte 1 do vídeo, então não deixe de assistir para você conseguir entender a parte 2. Se você já assistiu a parte 1, então vamos adiante, que eu quero falar com você sobre a terceira estratégia para o engajamento do seu laboratório, que é permitir o crescimento dos funcionários e oferecer oportunidades para esses funcionários. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de um plano de cargos, carreiras e salários, o famoso PCCS. Nesse plano, o funcionário ele vai poder ver todo o trajeto que ele vai seguir, que ele vai caminhar para crescer dentro da empresa, né? Nesse plano, o funcionário vai ter perspectiva de crescimento. Ele vai saber o que ele precisa fazer para crescer. Ele vai saber quais são os requisitos que ele precisa cumprir para crescer. Ele vai saber o que o laboratório espera dele para ele subir para o próximo degrau, né? E aí, esse plano, né, normalmente você tem ali um organograma, então o funcionário entra como, por exemplo, coletor júnior. Aí de coletor júnior ele pode ir para coletor 1. Nesse novo cargo de coletor 1, ele tem novas responsabilidades, né, e um novo salário também, um salário maior. Depois ele vai para coletor 2, e aí ele vai ter mais responsabilidades e a remuneração vai aumentar também proporcionalmente, até ele chegar em, sei lá, monitor de coleta, gerente de coleta, e aí depois ele pode passar para gerente do laboratório, ou gerente da recepção, né? Então ele vai ver todo o caminho que ele vai trilhar dentro do laboratório para crescer, para que ele cresça. Agora, não adianta nada você ter um plano de carreira, cargos e salários se você não tem um plano de desenvolvimento individual específico para aquele funcionário. Então, você tem o PCCS, né, o Plano de Carreiras, Cargos e Salários, ali apresenta para todos os funcionários como eles podem crescer dentro da empresa, o que eles precisam fazer para crescer, para serem promovidos, né? E aí, depois, um por um, você vai sentar com cada um dos funcionários, perguntar assim, olha, onde que você quer chegar aqui dentro da empresa? Para que lado que você quer ir aqui dentro da empresa? Ah, eu quero chegar para ser gerente de uma unidade do laboratório. Ok, então para você ser gerente, você precisa trilhar esse
caminho, você precisa subir esse degrau. Para você subir esses degraus, você precisa cumprir esse requisito. Vem aqui, vamos montar um plano de desenvolvimento individual para que você consiga chegar ao cargo de gerente de uma unidade do laboratório. E aí você, com aquele funcionário, vai entender e vai descobrir como o laboratório pode ajudar ele a crescer. Então, qual é o requisito para ele chegar a gerente? Ele precisa fazer um curso de administração, ele precisa ter tanto tempo de casa, ele precisa fazer isso ou aquilo. O laboratório vai promover esse crescimento, obviamente, na medida do que o laboratório puder, né? Na medida do que o laboratório conseguir, mas vai promover esse desenvolvimento para que o funcionário chegue no nível que ele quer chegar. E aí você pode estar pensando, nossa, mas eu sou um pequeno laboratório. Aqui no laboratório só tem um coletador, um recepcionista e um responsável técnico. Não tem para onde as pessoas crescerem. E aí eu já vou te falar, se o seu laboratório não tem perspectiva de crescimento para o funcionário, então ele não tem perspectiva de crescimento para a própria empresa. E se você não vislumbra crescimento para a sua empresa, então você vai morrer. Tem aquele velho ditado, a empresa que não está crescendo está morrendo. A sua empresa, o seu laboratório precisa ter uma visão de crescimento, uma visão de abundância, sempre crescer, sempre querer crescer. Se você não tem essa perspectiva para os seus funcionários, você não tem essa perspectiva para a sua empresa. Se você não tem essa perspectiva para a sua empresa, sugiro que você repense o seu negócio, porque se você não crescer, você vai morrer. Mas aí, se tem apenas um cargo, né, não tem para onde o funcionário crescer, e se você tiver essa visão de crescimento, você pode mostrar para aquele funcionário para onde você quer ir. Então, olha, hoje a gente só tem esse cargo para você está como coletador, mas eu pretendo até ano que vem abrir uma outra unidade. E aí, se você estiver comigo até lá e cumprir esses requisitos, você pode virar gerente dos coletadores, monitor de coleta. Você pode virar o gerente dessa unidade. Então, é mostrar para onde a empresa quer ir e para onde os funcionários podem crescer junto. Mas eu não tenho perspectiva de crescimento, o funcionário também ele só quer ficar nesse cargo, nós estamos assim e queremos ficar assim. Ok, tem uma terceira opção para você também. Você não vai mostrar para onde o funcionário pode ir, como ele pode crescer, porque aquela é a única cadeira que ele pode sentar. Mas você pode gerar aí alguns mimos para os funcionários que cumprirem determinados requisitos durante determinado tempo. Então você pode falar assim, né? E aí não seria um plano de carreiras, cargos e salários, né? Seria quase que um guia de desenvolvimento do colaborador. Seria uma coisa menos robusta. Você pode falar assim, olha, se você conseguir atingir tais metas durante esse trimestre, eu vou te dar um dia de folga. Ou se você conseguir atingir tais metas durante o ano, eu vou te dar, além dos seus 30 dias de férias, mais 3 dias, mais uma semana de férias. Você pode levar os melhores funcionários a eventos, você pode fazer reconhecimento público. Olha, quem conseguir atingir tanto a meta X vai ter uma publicação no jornal. A gente vai publicar no jornal da cidade a foto da pessoa falando que esses funcionários aqui foram os melhores funcionários do trimestre. Então, você pode dar alguns outros mimos, alguns outros benefícios para esses funcionários atingirem as metas e subirem os degraus que você deseja que eles subam. Mas, ainda assim, fica aqui a reflexão. Laboratório que não está crescendo está morrendo. Então, se você não tem perspectiva de crescimento aí para o seu negócio, doutor, doutora, minha amiga, meu amigo, repense. Porque o seu negócio precisa crescer. Se não crescer, vai morrer. Credo! Ui! Próxima estratégia para você ter uma equipe engajada é abrir espaço para o diálogo. Você precisa ter uma cultura de feedback constante. E aí, quero diferenciar, né, feedback de crítica. Feedback não é crítica. Feedback você trata como alinhamento de conduta. Feedback você trata como alinhamento de expectativa. Não é crítica. E para que você dê feedbacks para os seus funcionários, tanto feedbacks negativos quanto positivos, primeiro, é preciso saber dar o feedback. É preciso saber construir esse feedback. Você não chega e sai falando do nada o que você acha. Você precisa saber falar
que você quer falar. Porque essa sua fala, né, vai ter um impacto naquele funcionário. E esse impacto tem que ser em direção ao objetivo que você quer alcançar com aquele feedback. Então, você tem que pensar no que você vai falar e você tem que saber construir esse feedback. Ao mesmo tempo, o funcionário tem que saber receber o feedback, né? Ele não pode olhar para o feedback como crítica, ele não pode olhar para o feedback como desrespeito, ele não pode olhar para o feedback como alguma coisa pessoal, né? Para isso, você tem que treinar o seu funcionário e se treinar também, tanto para dar feedback quanto o funcionário receber feedback. E o inverso é verdadeiro, porque o feedback é uma linha, é uma estrada de mão dupla. Então, você dá feedback para o funcionário também te dá feedback. E você também tem que saber receber o feedback e o funcionário também tem que saber construir esse feedback. E é aí que a gente tem o treinamento de feedbacks para construção e recebimento e acolhimento de feedbacks, né? Nesse treinamento que a gente faz no nosso programa de compliance trabalhista e gestão de pessoas, a gente ensina você, gestor do laboratório, líder do laboratório, a dar feedbacks para os seus funcionários e também a receber feedbacks deles. E a gente ensina também os seus funcionários a construir feedbacks para te dar feedbacks entre si e saber acolher um feedback. Então, você tem que ter essa cultura de feedbacks instantâneos, feedbacks recorrentes ali no meio do trabalho. Isso é natural dar um feedback aqui, um feedback ali. Todo mundo tem que se comunicar, mas você também pode criar rotinas de feedback. Então, você pode criar um momento para que o funcionário te dê feedback para que você dê também o feedback para o funcionário. Uma reunião, alguma coisa mais oficial, alguma coisa mais formal. Então, você chama o funcionário na sua sala, pergunta, né, como o funcionário está se sentindo no trabalho, pergunta se ele tem algum feedback para te dar e também alinha, né, as suas expectativas, as condutas que você espera do funcionário com ele, dando feedbacks. Então, o seu laboratório tem que ter essas duas rotinas. A primeira, feedbacks constantes e diários, como algo ordinário, como algo natural aí no seu laboratório. A todo momento, feedbacks estão sendo trocados e a equipe está se comunicando. E depois, uma rotina de dar e receber feedback individual e particular ali com o funcionário, tete a tete, um a um, você líder e o funcionário, né? Para que ele te conte o que ele está achando, para que ele te conte as preocupações dele e para você receber esse feedback, né? Principalmente quando vem de um funcionário, você precisa deixar essa pessoa, esse colaborador, muito tranquilo. Você não pode demonstrar que você está com raiva, ficou irritado, que você está julgando ele. Esse feedback é uma preciosidade, porque através desse feedback você vai conseguir mapear melhorias que você pode fazer no seu laboratório, você vai conseguir entender como engajar mais esse funcionário e você vai conseguir também entender se o momento daquele funcionário, de fato, é o momento dele estar dentro da empresa. Se aquele funcionário, de fato, tem o fit cultural com a empresa, né? Então, ouvir o feedback, saber ouvir e acolher o feedback do funcionário é muito importante. E feedback é ouro. Feedback de funcionário é ouro. Para isso, a gente tem um curso aqui sobre como ouvir e como construir feedbacks. Esse treinamento, né, a gente disponibiliza para os nossos clientes. Compliance, trabalhista e gestão de pessoas. Próxima estratégia é promover a integração da equipe. E aí, quando a gente pensa em integração da equipe, possivelmente você pode pensar em happy hour, você pode pensar em festa junina, você pode pensar num cafezinho de aniversário para alguém. Ótimo! Esses momentos de integração são essenciais, né, para a equipe, são momentos de descompressão ali do trabalho. Mas promover a integração da equipe vai muito além de um happy hour. Promover, ou de uma festa de final de ano, né? Promover a integração da equipe é fomentar o senso de comunidade daquelas pessoas que estão ali trabalhando para você. É fazer com que elas se sintam parte de algo maior, né? E aí, quando as pessoas se sentem em comunidade, elas tendem a trabalhar melhor, elas tendem a se relacionar melhor, o ambiente tende a ser mais harmonioso, né? E como que você pode promover o senso de comunidade? Você pode, por exemplo,
criar um time aí de beach tênis do laboratório. E esse time de beach tênis que você tem aí no laboratório vai disputar um campeonato com outros laboratórios da região ou com outras empresas da região, time de futebol para disputar outras empresas. Então, colocar aquelas pessoas em um ambiente em que elas têm que colaborar para além do laboratório, né? Você pode, por exemplo, criar aí dentro do seu laboratório um projeto de trabalho voluntário. Trabalhar voluntariamente, fazer trabalho voluntário é a melhor coisa do mundo. Eu, por muito tempo, não sei se você sabe, Agatha, eu fui do Rotary. Na verdade, eu fui do Rotaract, que é o Rotary para pessoas com menos de 30 anos de idade. E por muito tempo eu fiz trabalho voluntário e é extremamente satisfatório, te dá um bem-estar tão grande que se eu pudesse, eu ficaria a vida toda fazendo trabalho voluntário, mas tem que pagar os boletos, né? Então não tem jeito de fazer trabalho voluntário. Então você ter um programa de voluntariado aí na sua empresa é muito, muito legal, porque você vai promover o senso de comunidade daqueles funcionários. Além disso, desafios físicos, obviamente para os funcionários que têm condição e se prontificarem para isso, né? Como eu disse, fazer um campeonato de beach tênis, criar um time de futebol aí do seu laboratório, né? Criar um time de xadrez, quem sabe, alguns funcionários participarem de uma corrida, né? Então, promover esse senso de comunidade aí na sua equipe, para que eles se engajam, interajam para além do laboratório e se sintam em comunidade, como parte de algo maior, para que eles levantem a bandeira do laboratório, vistam a camisa do laboratório com orgulho e entendam que o laboratório é uma comunidade. Próxima estratégia: reconhecimento do esforço e do trabalho daquele funcionário. Então, se você tem um funcionário aí com um nível de engajamento, de comprometido ou de advogado, defensor, e você não reconhece esse funcionário, não reconhece as proezas desse funcionário, não reconhece o trabalho desse funcionário, esse funcionário tem alta chance de se frustrar. E aí, se esse funcionário se frustra, ele vira menos que o funcionário satisfeito. Ele vira um funcionário frustrado. Funcionário frustrado, meus amigos e minhas amigas, é a pior coisa que você pode ter aí dentro do seu laboratório. Então, você tem que reconhecer o esforço que aquele funcionário faz, o trabalho que aquele funcionário... Trabalho bem feito, óbvio, trabalho extraordinário, né? Trabalho bem feito, você está pagando aquele funcionário para fazer. Você não contratou amador, você contratou profissional. Profissional entrega um trabalho bem feito. Você tem que reconhecer o trabalho extraordinário que, eventualmente, aquele funcionário entregar. Você tem que reconhecer o esforço extraordinário que aquele funcionário, eventualmente, entregar. E como que é esse reconhecimento? Você pode fazer esse reconhecimento em público, principalmente, diante de toda a equipe. Você pode fazer esse reconhecimento publicando alguma coisa no jornal local. Você pode fazer esse reconhecimento no final do ano, na festa do final de ano, dando plaquinhas de reconhecimento para esses funcionários extraordinários, né? Você pode fazer esse reconhecimento de várias maneiras. E ao longo do tempo, diariamente, mostrar para aquele funcionário que você está vendo o que ele está fazendo. Comunicar para aquele funcionário que o que ele fez de extraordinário não passou despercebido e que ele vai ser recompensado na hora certa por isso. Então, reconhecer o esforço e o trabalho do funcionário que te entregar algo extraordinário, algo para além do que você contratou ele para fazer. Porque, como eu disse, funcionário profissional, você não contratou amador, você contratou profissionais e o mínimo que você espera do profissional é um trabalho bem feito. Trabalho bem feito é o mínimo ali, né? O que você reconhece é um trabalho extraordinário, é para além do bem feito, aquele trabalho é muito bom. Aí você reconhece, né? Você pode dar um mimo para aquele funcionário, né? E tudo mais. E também reconhecer e comemorar junto as conquistas do laboratório, as conquistas da comunidade, né? Então, se o laboratório fechou um contrato importante, se o laboratório abriu uma nova unidade, né? Se o laboratório teve um faturamento maior do que o planejado, comemorar junto, entender e demonstrar que aquela conquista não é só sua, gestor de laboratório, que aquela conquista é de todo mundo.
Então, o crescimento do laboratório ele tem que ser celebrado em comunidade. As pessoas, os funcionários têm que se sentir parte daquilo e responsáveis por aquilo. Eles têm que entender que pelo menos um pouquinho, um décimo daquilo ali foi responsabilidade dele, foi por conta dele, foi por conta do trabalho dele. E se não tivesse aquele décimo ali, vocês não teriam chegado no resultado, vocês não teriam conquistado aquele objetivo. Então, comemorar e reconhecer também as conquistas do laboratório e reconhecer que é uma conquista do grupo, não uma conquista do gestor, do líder. E aí o último tópico do nosso grande tema que teve que ser dividido em duas partes sobre engajamento, que é, como eu havia prometido, remuneração e benefícios. Então, a remuneração desse funcionário, o salário que você paga para ele, tem que ser um salário compatível com o que é pago para aquele cargo no mercado, né? Com o que os outros laboratórios pagam para os outros funcionários que ocupam o mesmo cargo e desenvolvem as mesmas funções, têm as mesmas responsabilidades. Então, tem que ser um salário de mercado. Além disso, e é óbvio, né? Se você puder pagar um pouquinho a mais que o mercado, é legal. Olha só, todo mundo tem boleto para pagar. É óbvio que todas as outras estratégias que eu te mostrei, elas são extremamente eficientes. Mas vamos ser sinceros, ninguém trabalha de graça. Né? Eu disse ali que eu queria me voluntariar e ficar fazendo trabalho voluntário o dia inteiro se eu pudesse. Se eu pudesse, eu faria mesmo, porque eu adoro fazer trabalho voluntário. Adoro ser rotariana, ser rotaractiana. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar meus boletos. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa receber pelo trabalho, né? Então, o seu funcionário não é diferente. Ele precisa receber, ele precisa trabalhar, ele tem os sonhos dele custam dinheiro, ele tem os objetivos dele, que certamente custam dinheiro. Talvez ele tenha pessoas que dependam dele, que têm os seus sonhos também, ele quer prover esses sonhos, que custa dinheiro, né? Então, quanto melhor você pagar esse funcionário, melhor para você, né? Mais engajado ele vai ficar. Ah, mas eu consigo pagar apenas aí tão somente o valor mesmo base daquele cargo, né? O piso salarial para aquele cargo. Beleza. Então você vai ter que trabalhar muito nas outras estratégias que eu te passei aqui para engajar esse funcionário, né? Que dá certo também. Dá muito certo. Mas, obviamente, se esse funcionário recebe melhor, ele vai ficar mais satisfeito, tende a ficar mais tempo ali na empresa, né? E aí, o que a gente recomenda, pelo menos 5% a mais do que o padrão do mercado, né? Se você conseguir pagar, já seria bom. E além da remuneração, além do salário, é importante a gente pensar nos benefícios para aqueles funcionários. E aí a gente pensa em plano de saúde, plano odontológico, a gente tem plataformas de bem-estar que o pessoal está usando muito. Inclusive eu estou querendo implementar aqui no escritório, no laboratório dos meus pais. Não estou fazendo propaganda para elas, não estou sendo paga para isso, mas eu estou te passando aqui agora o que eu ando pesquisando, né? São duas plataformas de bem-estar, que é a Well Hub e a Total Pass. O que essas plataformas de bem-estar têm? Elas têm convênios com inúmeras academias da cidade. E aí o funcionário, né, ele pode escolher em qual academia ele vai, ele paga um valor bem menor do que ele pagaria se ele não fosse conveniado com essa plataforma, se o laboratório não fosse conveniado, né? O que é uma questão, uma coisa boa, o funcionário poder fazer atividade física. Além disso, tem convênio com psicólogo, tem convênio com nutricionista. Então, eu acho que seria bom, que seria uma sugestão, né, uma dica, é você aí, dono de laboratório, pesquisar por essas plataformas, o Well Hub e Total Pass, para entender como você pode dar esses benefícios, né, e para te ajudar a dar benefícios para esse funcionário. Né? Também a gente tem aí comissões, presentes, participação nos lucros, tem uma série de benefícios que você pode proporcionar para esses funcionários para que ele sinta que ele está ganhando bem, que ele está sendo bem remunerado dentro da empresa. Porque um funcionário que sente que está sendo mal remunerado, né, ele tende a trabalhar menos, tende a ficar mais desengajado. E aí, por último, né, é importante sempre lembrar que a gente tem a remuneração, que é a remuneração de dinheiro, que é essa que eu estou falando aqui, salário, benefício, participação no lucro, essas coisas todas, né?
o dinheiro, e a gente tem um outro tipo de remuneração, que é a remuneração emocional daquele funcionário. A remuneração emocional são todas essas outras estratégias, todas essas outras práticas que eu passei para você nesse vídeo e no vídeo 1. É a remuneração emocional. Então, através da remuneração que você paga em dinheiro para aquele funcionário e através da remuneração emocional daquele funcionário, né, se você conseguir combinar as duas, né, colocar as duas em um nível robusto, em um nível alto dentro aí do seu laboratório, com certeza você vai ter uma equipe engajada, você vai ter uma equipe de alta performance. Eu espero que com essas dicas, com essas estratégias eu tenha ajudado o seu laboratório. E é claro que eu não posso deixar de dizer que nós, aqui do Cardoso Freire Consultoria, conseguimos te ajudar a atravessar esse caminho das pedras, conseguimos te ajudar, através do nosso programa de compliance trabalhista e gestão de pessoas, a transformar os funcionários que você tem aí dentro da sua empresa em uma equipe de alta performance, em uma equipe de alta produtividade. Então, se você tiver interesse em saber como é o nosso trabalho e como a gente pode te ajudar, entre em contato conosco, preferencialmente por WhatsApp. A Agatha vai colocar aí para você o nosso WhatsApp. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar, né, com outros gestores e líderes aí dentro de laboratório que você conhece, tanto esse quanto o primeiro, a parte 1. E eu te vejo na próxima semana, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!